galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a crise dos anos 20 no Brasil. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Além de me ajudar bastante, você vai ter sempre notificação, e se você ativar o sininho em tempo real, de quando eu posto um vídeo aqui no canal. Para além disso, me segue aqui embaixo nas minhas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. Lá eu posto materiais de estudo, faço enquetes sobre novos temas de vídeo, notifico sobre o crescimento do canal, enfim, falo de história e talvez isso te interesse, haja vista que você veio parar no canal de videoaulas de história. Bom, galera, esse vídeo ele vai focar basicamente no surgimento de três grandes agentes políticos que vão surgir aqui nos anos 20 no Brasil e que vão contribuir bastante para a derrocada da República Oligárquica. A gente vai começar falando de um processo de transformação da economia brasileira, que vai começar a ser gestado basicamente a partir dos anos 10. Mais especificamente a partir do momento em que se inicia na Europa a Primeira Guerra Mundial. Se você não viu ainda um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, clica aqui em cima no card e você vai ser levado diretamente para a nossa aula de Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial traz uma série de impactos para o Brasil. Dentre muitos desses impactos está, obviamente, um processo que vai ficar conhecido como o início da industrialização do Brasil. A partir de 1914, com toda a economia mundial voltada para a manutenção do esforço de guerra, o Brasil vai realizar um processo que vai ficar conhecido como o processo da substituição das importações. Esse processo, ele logicamente é o que o próprio nome já diz. Ele visa fazer com que o Brasil substituísse suas importações. Com as economias da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França concentradas na manutenção desses países na guerra, o Brasil vai começar a criar e a estimular o surgimento de uma série de indústrias que até aquele momento não existiam no Brasil. O Brasil, que era extremamente dependente dos produtos estrangeiros, vai começar a ver o surgimento de algumas indústrias nacionais aqui. E isso vai acontecer, obviamente, porque o país tinha uma mão de obra abundante. Haja vista a política de embranquecimento levada a cabo desde os anos do governo imperial e no início do governo republicano. Para além disso, o Brasil possuía um amplo capital para investimento, não só por conta da atividade cafeeira, que estava indo muito bem, obrigado, mas também por conta do chamado ciclo da borracha, que desde o finalzinho do século XIX até o final da Primeira Guerra Mundial vai fazer com que a região norte, Belém do Pará e também Manaus, vivam o que ficou conhecido como a Belle Époque do Norte, ou ainda um ciclo de grande prosperidade a partir da extração do látex, que servia, obviamente, para alimentar não só a indústria têxtil, mas também a indústria de automóveis, surgida no contexto da Segunda Revolução Industrial. Então, basicamente, o Brasil, para além desses dois fatores, também possuía um mercado consumidor e um sistema de transporte relativamente consolidado. A Primeira República, basta lembrar do nosso vídeo de Revolta do Contestado, havia expandido a malha ferroviária brasileira por regiões muito afastadas. Para além disso, a gente tinha uma grande facilidade de obtenção de matéria-prima para essas indústrias. Então, por tudo isso, por todos esses motivos internos, o Brasil, a partir dos anos 10, vai levar a cabo esse processo de industrialização. Somado a isso, o fato de que as mercadorias não estavam mais vindo para o Brasil em função da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um processo inicial de industrialização no Brasil entre os anos 10 e os anos 20. É nesse momento também que o Brasil vai começar a ser marcado por uma transição da influência britânica, que havia sido hegemônica no século XIX, para uma influência norte-americana. Então os norte-americanos vão começar a fundamentar, vão começar a desdobrar os seus tentáculos sobre o mercado consumidor brasileiro. Se você tem alguma dúvida disso, clica aqui no card que ele vai te levar para a aula de Revolta do Contestado, que acontece entre 1912 e 1916 e que demonstra basicamente isso, ou seja, o interesse do imperialismo americano nas terras e nas riquezas brasileiras durante a Primeira República.
E aí o que é mais interessante para a gente pensar, e para a gente pensar por que a industrialização brasileira, levada a cabo pela elite política brasileira, vai trazer uma crise, sobretudo que vai se intensificar no final dos anos 10 e no início dos anos 20 no Brasil, é pensar que o surgimento dessa indústria cria também o surgimento de um movimento operário. Esse movimento operário brasileiro, é bem verdade, ele já existia antes dos anos 10 e dos anos 20, com, de fato, características muito particulares aqui do Brasil. A partir do momento em que você teve a vinda de imigrantes para trabalharem nas lavouras de café, esses imigrantes acabaram trazendo correntes do pensamento, tanto ligadas ao anarquismo como ligadas ao socialismo revolucionário. É bem verdade que a República vai exacerbar, ela vai aprofundar esse movimento, na medida em que vai estimular ainda mais a vinda de imigrantes estrangeiros, não mais para trabalhar apenas nos cafezais, mas para trabalhar nessas grandes fábricas que estavam surgindo na virada dos anos 10 para os anos 20, a partir aí da Primeira Guerra Mundial. Então, esses imigrantes vão trazer ideais anarquistas e ideais comunistas, né? E esses sindicatos eles vão começar a se organizar a partir dessas ideias. Só que misturando essas ideias com uma experiência de luta, que era uma experiência de luta tipicamente americana e, sobretudo, tipicamente brasileira, que era a luta quilombola. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro sindicato, que é o Sindicato dos Estivadores da Pedra do Sal, ele é muito anterior à chegada dessas ideias anarquistas e comunistas. Ele era um sindicato formado por escravos de ganho, ainda antes da abolição da escravidão. O que eu quero dizer com isso é que a luta quilombola vai se misturar às ideias anarquistas e comunistas para realizar de fato e construir um movimento operário particular e muito próprio do Brasil. Esse movimento operário brasileiro, nos anos 10, ele vai ter uma característica fortemente ligada ao anarquismo e fortemente ligado à defesa da revolução do proletariado nos moldes anarquistas. Prova disso, basicamente, é o fato de que entre 1900 e 1917, a hegemonia nos sindicatos brasileiros era a hegemonia do chamado sindicalismo negro, ou ainda da ideia de que os sindicatos deveriam servir como instrumentos para a realização da revolução do proletariado. E é nesse sentido que o Estado brasileiro e que a Primeira República vai visar combater enormemente esse tipo de movimento. Um exemplo disso é que em 1907, a República Brasileira vai aprovar uma lei que permitia a criação dos sindicatos. Só que na prática, muitos desses sindicatos eram perseguidos pela polícia, seus líderes presos. Uma prova dessa perseguição é que em 1908, um deputado ligado ao PRP, um cara chamado Adolfo Gordo... Sim, Gordo era apelido, mas Adolfo era nome mesmo. Aprova uma lei na Câmara dos Deputados, conhecida como Lei Adolfo Gordo, que dizia que caso um imigrante, ou seja, essas pessoas que tinham trazido os ideais anarquistas e comunistas para o Brasil, fossem pegos fazendo arruaça, envolvidos em atividades sediciosas, em greves, em piquetes, envolvidos com distúrbios em portas de fábrica, essas pessoas seriam deportadas de volta para os seus países de origem. A ideia e a compreensão do governo brasileiro era de que apenas o bom imigrante deveria ficar no Brasil, ou seja, aquele que aceitava a exploração da classe trabalhadora, logicamente. Então todas essas perseguições fizeram com que os anos 10 fosse um momento de grande tensão para a classe trabalhadora brasileira. E uma prova disso, de que os trabalhadores também não estavam aceitando pacificamente as péssimas condições de trabalho da Primeira República, está num evento que vai ficar conhecido como a Greve Geral de 1917. Ela é motivada pelo assassinato de um trabalhador que estava protestando na fábrica Maria Ângela, em São Paulo, por melhores condições de trabalho e por melhorias salariais. Um cara chamado Alberto Martins. O Alberto Martins é assassinado pela cavalaria da polícia e isso gera uma grande comoção, não só estadual, mas nacional. A partir do assassinato do Alberto Martins, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram mais de um mês em greve. Liderados pelas frentes sindicais anarquistas, essa é talvez a maior greve da história brasileira e, sem dúvida nenhuma, a maior greve anarquista da história brasileira, que pressiona o governo estadual de São Paulo e boa parte dos governos estaduais a negociarem com os trabalhadores uma série de melhorias salariais para eles. Em certo sentido, então, o sindicalismo anarquista parecia obter diversos triunfos. Entretanto, a partir dos anos 20, a cara do sindicalismo brasileiro vai começar a mudar. Esse sindicalismo revolucionário, ainda o sindicalismo negro, vai começar a dar lugar a um outro sindicalismo, que é o chamado sindicalismo amarelo, ou ainda, posteriormente, na Era Vargas, conhecido como o sindicalismo pelego. Essa mudança ela vai se organizar a partir da chegada, de forma mais incisiva, das ideias comunistas ao Brasil.
Sobretudo a partir do triunfo socialista na União Soviética, em 1917. Caso você queira ver uma aula de Revolução Russa, não sabe do que eu estou falando, clica no card aqui em cima, a gente tem aula de Revolução Russa aqui no canal. Basicamente, os comunistas vão, a partir de 1922, disputar essa hegemonia com os anarquistas e, em 22, em Niterói, vão fundar o chamado Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil, sua fundação, apoiado pelo Partido Comunista da União Soviética, vai representar uma perda de força dos anarquistas e, por um outro lado, uma ascensão dos comunistas no cenário nacional como representantes da classe trabalhadora. Só que o problema é que, desde 22 até 1930, quando a Primeira República chega ao fim, basicamente o Partido Comunista vai passar mais tempo na ilegalidade do que na legalidade. Isso não significa dizer que tanto comunistas como anarquistas não tenham tido grandes conquistas populares. Pensar que os direitos trabalhistas vieram só com Getúlio Vargas é um equívoco que a gente não pode sequer expressar aqui nessa aula. Prova disso, por exemplo, é a Lei Eloy Chaves, que criou a aposentadoria para os ferroviários. Então todos os ferroviários, mesmo antes das leis trabalhistas, já tinham direito à aposentadoria, né? Um fundo de pensão que pagava um salário quando ele não era mais capaz de trabalhar. Um outro ponto específico é em 1925, quando se aprovam férias de 15 dias remuneradas para o comércio. Para além disso, nessa mesma lei de 1925, a gente tem também a proibição do trabalho infantil. Então é muito importante a atuação não só dos sindicatos anarquistas, mas também dos sindicatos comunistas, na constituição de uma cultura de direitos trabalhistas para o Brasil, que vai se consolidar, é bem verdade, apenas com a CLT, com Getúlio Vargas, durante o Estado Novo. Então, essa imprensa anarquista, essa imprensa revolucionária, ela vai ter um papel fundamental para denunciar esse conflito de classes que existia no Brasil naquele momento. É esse proletariado que vai ser o primeiro grupo a impulsionar a Primeira República para sua crise, da qual ela não vai poder sair. Os trabalhadores, inclusive, vão tentar formar grandes frentes eleitorais que vão ser constantemente sabotadas. Um exemplo dessas frentes é o chamado Bloco Operário Camponês, que operou entre 1927 e 1930 e que conseguiu eleger pelo menos 2 vereadores na capital, no Rio de Janeiro, e 1 deputado federal. O Bloco Operário Camponês consistiu numa frente ampla, ligada ao Partido Comunista do Brasil, mas que também organizava, né, também chamava para si uma série de pessoas ligadas a partidos e a ideais social-democratas, mas também pessoas que vieram da Itália, fugidas do movimento antifascista. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre o antifascismo, clica aqui no card. A gente também tem vídeo sobre o que é o antifascismo no mundo. E aí, obviamente, a Primeira República, né, as forças republicanas e a elite brasileira, ela não vai aceitar muito bem isso, né? Do outro lado, pedindo o avanço dessas classes operárias, não só estava o Estado brasileiro, mas, sobretudo, boa parte da burguesia brasileira, responsável por esse processo de industrialização. Em certo sentido, a propaganda anti-bolchevique e anticomunista no Brasil, ela era muito forte. Se você observar esse jornal aqui, essa propaganda da Lacta, uma empresa que existe até hoje de chocolate, no jornal Estado de São Paulo, que também existe até hoje, vocês vão ver exatamente isso. Em certo sentido, a propaganda anticomunista era utilizada para assustar, né, a população brasileira com relação a esses ideais que estavam surgindo através do movimento operário. Mas se por um lado os trabalhadores estavam pressionando por mudanças do ponto de vista da cidadania social, por outro lado, os militares também vão ser uma pedra no sapato da Primeira República. Sobretudo os militares de média patente, que vão ficar conhecidos como os tenentes, ou ainda o movimento tenentista. Esses tenentes eram oficiais, como o próprio nome já diz, tenentes ou capitães, que haviam sido formados nas escolas de formação oficial do Exército já no tempo da República. A escola de oficiais da Praia Vermelha e o Clube Militar vai ser uma grande inspiração para esses oficiais de média patente. Letrados, muitas vezes com nível superior, eles vão começar a entender que o grande problema do Brasil eram as oligarquias locais, sobretudo o poder exacerbado dos coronéis. A partir dos anos 20, então, esses jovens tenentes vão começar a pensar em formas de se opor a essa estrutura oligárquica da República. É bem verdade que nos anos 20 se difundia uma crença muito comum no Brasil, como disse o professor José Manuel de Carvalho, de que o voto não valia nada.
E os tenentes sabiam disso. Por isso, os tenentes vão começar a pressionar o governo por uma série de demandas populares. A primeira delas era a instauração do voto secreto. A ideia de que o voto precisava, de fato, de uma salvaguarda ou ainda de uma segurança que fosse capaz de fazer com que a decisão popular tivesse algum tipo de peso, que não fosse apenas um jogo de cartas marcadas entre os coronéis. Por outro lado, uma outra demanda dos tenentes era também a realização e a criação de um sistema público de educação que fosse capaz de diminuir as alarmantes taxas de analfabetismo no Brasil, que giravam na casa de 75%. Alguns tenentes, a gente vai ver também, eram contrários à concentração fundiária, embora a maioria deles não quisesse mexer nesse ponto específico. Agora, todos eles eram de fato contrários ao exacerbado poder que os coronéis exerciam no interior. Então, motivados por isso, a partir de 1922, os tenentes vão pegar em armas, literalmente, contra a república, ou ainda a estrutura da república oligárquica. O primeiro movimento vai ser a chamada Revolta de 1922, ou como ela é conhecida aqui no Rio de Janeiro, a Revolta dos 18 do Forte. O movimento mais importante dos tenentes, a Revolta dos 18 do Forte, vai ser motivada pela prisão ilegal, a 2 de julho de 1922, do ex-presidente Hermes da Fonseca. Presidente do clube militar, Hermes da Fonseca foi acusado pelo presidente à época, Epitácio Pessoa, de planejar um golpe contra o sucessor de Epitácio Pessoa, o mineiro Arthur Bernardes. Epitácio Pessoa ordena a prisão de Hermes da Fonseca e o fechamento do clube militar. Revoltados com isso, esses jovens tenentes vão pensar um golpe militar. O objetivo era muito simples: retirar Epitácio Pessoa do poder e impedir a posse do futuro presidente, Arthur Bernardes. Essa tentativa de golpe ela vai ser comandada por um capitão chamado Euclides Hermes da Fonseca, que era filho do Hermes da Fonseca. Comandante do batalhão do Forte de Copacabana, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Euclides Hermes da Fonseca vai convencer os seus subordinados a se voltarem contra o governo brasileiro. A ideia deles era tomar o controle do forte, marchar pelo Leme, invadir o Palácio do Catete e destituir o presidente Epitácio Pessoa. O problema é que pouquíssimos militares, só o Forte de Copacabana, aderiu a essa revolta. Eles acabaram sendo cercados e mantidos presos dentro do forte. A fortaleza de São Sebastião bombardeava dia e noite o forte. Basicamente, Euclides Hermes da Fonseca, o líder do Levante, deu uma opção aos revoltosos. Permitiu com que quem quisesse, dos 301 amotinados, se entregasse. 270 deles se entregaram para as forças legalistas. Sobraram apenas 28, mais ou menos. Continuaram sendo bombardeados dia e noite. Euclides Hermes da Fonseca, então, no dia seguinte, não teve nenhuma dúvida. Em 6 de julho de 1922, ele sai do forte para tentar negociar uma rendição. Acaba sendo preso. O tenente Siqueira Campos, nome de estação de metrô em Copacabana, que era seu comandado, assume o controle do motim. Os 27 agora, revoltosos, aproveitam a noite e saem marchando pela praia de Copacabana. No meio da noite, do dia 6, vários deles acabam se dispersando e sobram apenas, segundo o jornal A Gazeta de Notícias, 18 revoltosos. No meio do caminho, na manhã daquele dia, um civil se junta a eles, pega o seu revólver e se junta a eles. Eles marcham na praia de Copacabana e, mais ou menos ali no meio da praia, são interceptados pelas forças legalistas. Começa um combate sangrento, vários morrem, a maioria fica ferido e eles são presos. Pensem que isso cria uma imagem muito positiva dos tenentes. Imagina, jovens oficiais militares que lutam pela moralização da república, pela criação de um sistema público de educação, pelo estabelecimento do voto secreto, são fuzilados pelo autoritário governo brasileiro. Pois é, o tenentismo vai ganhar, a partir da Revolta dos 18 Forte, uma imagem extremamente positiva. Essa Revolta dos 18 Forte vai transformar o tenente Siqueira Campos, Euclides Hermes da Fonseca e uma série de outros tenentes em grandes mártires da causa republicana, da causa de moralização da república. E essas revoltas elas vão se espalhar até 1930, quando o governo da república de fato for derrubado. Em 1924, no Amazonas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, uma série de levantes tomam lugar
a partir de julho, na comemoração dos 2 anos da revolta dos 18 do Forte. A principal delas é o Levante de São Paulo, em que os militares tomam o controle da cidade de São Paulo por basicamente um mês. É a primeira vez, inclusive, que o governo brasileiro usa aviões para bombardear uma região que é interna, ou seja, que é do próprio país. São Paulo é bombardeado, lugares da Zona Norte de São Paulo como Santana e a Casa Verde ficam completamente destruídos. Em certo sentido, então, essa revolta vai ser debelada depois de um mês. Os seus líderes, especialmente um militar oficial chamado Miguel Costa, vão fugir de São Paulo e vão até o Rio Grande do Sul, onde eles se encontram com outro militar muito revoltado com a situação da República Brasileira, um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Juntos, Miguel Costa, vindo de São Paulo, e Luiz Carlos Prestes, do Rio Grande do Sul, formam a coluna Prestes-Costa, ou Costa-Prestes, que vai atuar de 1924 a 1927, realizando uma série de ações de guerrilha no interior. Essas ações de guerrilha visavam combater o poder dos coronéis. Eles marcharam por 4 das 5 regiões do Brasil. Passaram quase 3 anos marchando e enfrentando a autoridade de coronéis. Por esse sentido e por esse motivo, Luiz Carlos Prestes foi chamado pelo escritor Jorge Amado de Cavaleiro da Esperança, ou seja, um sujeito que levava para as populações mais pobres do interior do Brasil, vítimas do coronelismo, essa esperança da construção de uma sociedade melhor. Entretanto, essa imagem do Jorge Amado, hoje em dia, é bastante criticada acerca do Luiz Carlos Prestes. Uma jornalista chamada Eliane Brum escreveu um livro no qual ela entrevistou, por volta de 2000, sobreviventes que conviveram, em cidades que foram ocupadas pela coluna Costa Prestes. Vários desses sobreviventes descreviam o medo que a população local tinha quando chegavam rumores de que a coluna estava chegando nas suas cidades. Isso porque, embora Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes fossem contra os saques e, sobretudo, a violência sexual das suas tropas, esses casos aconteciam porque eles eram incapazes, de fato, de controlar a tropa. Então, de fato, essa lenda do Cavaleiro da Esperança, que foi muito construída, sobretudo no Brasil, durante a ditadura militar, quando Prestes vai ser condenado ao exílio, ela é um pouco exagerada. Embora Luiz Carlos Prestes tenha tido um grande peso na política brasileira, essa lenda ela não se justifica quando a gente pega o isolamento político que a coluna Prestes teve durante os seus 3 anos. Basicamente, o objetivo da coluna era marchar pelo interior do país e conseguir apoio político para marchar sobre a capital e tomar o poder, o que de fato nunca ocorreu. A coluna Prestes acabou se dispersando sem ser capturada pelo governo brasileiro na Bolívia. E aí, a partir desse momento, vão existir 2 caminhos para o tenentismo. Uma parte do tenentismo, que é muito representada pelo Miguel Costa, vai decidir se aliar com as dissidências oligárquicas, ou seja, com as grandes oligarquias que desde 1922 tentavam reagir ao poder da política do café com leite, ou seja, ao poder dos políticos de São Paulo e de Minas Gerais. Por outro lado, uma facção menor, ligada ao Luiz Carlos Prestes, vai ficar no exílio, primeiro na Bolívia, depois em Buenos Aires, e vai começar a se filiar, e vai começar a se voltar para a tradição comunista. Não à toa, Luiz Carlos Prestes se filia ao Partido Comunista Brasileiro e era ele quem deveria ter sido o candidato nas eleições de 1930 contra Getúlio Vargas pelo PCB. Infelizmente, obviamente, a sua candidatura foi impedida pelo fato de que ele era um perseguido político aqui no Brasil. Então, basicamente, Prestes e Costa rompem, criando uma cisão dentro do tenentismo. A maior parte desses tenentes vai se juntar a essas dissidências oligárquicas e vai participar do golpe militar que vai dar origem à chamada Revolução de 30, que coloca fim à Primeira República e que é a nossa próxima aula aqui do canal. Por outro lado, essa menor parte vai se juntar ao comunismo e vai pensar que se juntar às oligarquias não era suficiente, de que era necessário urgentemente para o Brasil efetivar uma revolução do proletariado. E por último, não menos importante, um último campo, que não é bem um grupo social, que vai se organizar no Brasil é o grupo dos artistas modernistas. O modernismo é um movimento artístico, literário, musical, que vai começar a acontecer no Brasil, vai começar a tomar conta do Brasil, mais ou menos, na virada dos anos 10 para os anos 20. O seu marco inicial de fundação, por assim dizer, é a chamada Semana de Arte Moderna, de fevereiro de 1922.
acontecida em São Paulo. Essa Bienal de Artes ela foi inclusive financiada pelo então governador do estado de São Paulo à época, um cara chamado Washington Luiz, que seria o presidente derrubado pela Revolução de 30. A Semana de Arte Moderna de 22 ela é fundamental não só porque ela repensa esse espírito moderno, ou seja, não só porque ela repensa a imagem que o Brasil tinha de si. Artistas como Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade vão propor na sua arte uma nova imagem de Brasil. Modernismo e nacionalismo, a partir de 1924 até mais ou menos 1930, vão confluir para um caminho comum. Se você observa, por exemplo, as obras da Tarsila, você vai ver que ela representa nas suas obras uma sociedade muito mais moderna. Os modernistas vão ter uma crítica muito incisiva e muito pesada ao projeto de nação que estava sendo gestado naquele momento pela Primeira República. A ideia da identidade nacional brasileira vai ser profundamente alterada. Ainda, para ficar só no exemplo da Tarsila, percebam como a obra da Tarsila ela traz outras contribuições, ou seja, ela traz, obviamente, um elemento negro para o centro da cena. O elemento regionalista também para o centro da cena. E é nesse sentido, então, que a Semana de Arte Moderna de 1922, e o modernismo de uma maneira geral, ele vai gerar uma série de impactos na sociedade brasileira. O principal deles é, de fato, criar uma ideia de que o espírito da modernidade, ou seja, de que esse espírito moderno, o espírito da valorização das regiões do Brasil, da valorização do Nordeste brasileiro, da valorização de um projeto de cidade moderno propriamente, seria de fato o caminho da construção dessa identidade nacional legítima e tipicamente brasileira. É um exemplo disso as obras nos anos 30 de Gilberto Freire, que era um grande modernista, havia feito parte do chamado Manifesto Regionalista, e a obra de Sérgio Buarque de Holanda. No caso de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, que vai criar um mito, uma ideia muito ruim no Brasil de que o Brasil seria uma democracia racial, uma ideia que hoje a gente entende que está completamente equivocada, mas que naquela época era importante porque cogitou pela primeira vez na história brasileira a ideia de que talvez o Brasil tivesse sido construído a três mãos, ou seja, pelo elemento negro, pelo elemento indígena e pelo elemento branco, e não só pelo elemento branco, que era uma temática muito importante do modernismo. Se você observa os quadros da Tarsila, ou mesmo as poesias do Oswald de Andrade, isso vai ficar muito, 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 muito claro. Por outro lado, a ideia do Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, seria a ideia de que a colonização ibérica teria provocado uma certa confusão que era típica da Primeira República. Embora o Sérgio Buarque de Holanda escreva esse livro, assim como Gilberto Freire, depois da queda da Primeira República, essas interpretações vão ser muito importantes, naquela época, para que você entenda as estruturas do coronelismo. Embora essas obras tenham sido publicadas em 1933 e 1936, é muito importante entender que essas ideias elas surgem nos anos 20. Essas ideias elas vão começar a produzir uma crítica profunda dentro da classe média brasileira. E uma crítica profunda que vai se dividir a partir de 1928. Em 1928, a gente tem uma cisão dentro do grupo dos artistas modernistas. De um lado, a gente vai ter um grupo mais à esquerda, que é o grupo da Tarsila do Amaral e do Oswald de Andrade, que vai ficar conhecido como o grupo da antropofagia, em função da ideia, sobretudo que o Oswald de Andrade tinha, de que o modernismo deveria criar uma cultura nacional, a partir da crença de que era objetivo e de que era responsabilidade dos artistas brasileiros devorarem tudo aquilo que vinha de fora, digerirem com tudo aquilo que eles tinham dentro para vomitar alguma coisa nova, para criar uma coisa nova, e essa coisa nova, entre o que vem de fora e o que é nosso, tipicamente brasileiro, seria essa arte brasileira e essa identidade nacional brasileira. Por isso o grupo da antropofagia, A antropofagia é aquele ritual indígena sagrado em que você devora o seu inimigo para você adquirir as forças do seu inimigo. E do outro lado, um grupo mais ligado à direita, e que vai depois, inclusive, descambar para o lado do fascismo, que é o grupo verde-amarelo, ou ainda muito coerentemente chamado por eles mesmos de grupo da ANTA, poderia ser chamado de grupo das ANTAs também. Liderado pelo Menotti Del Picchia, o Cassiano Ricardo e, principalmente, o Plínio Salgado.
Esse grupo, ele acreditava que os problemas sociais brasileiros estavam resolvidos. Acreditava que, de fato, a abolição da escravidão já havia acabado com o problema da raça no Brasil. Então, seja por um lado, seja por outro, o movimento modernista vai propor uma ruptura completa e radical com a Primeira República. O modernismo vai ser uma espécie de braço ideológico para o fim da Primeira República. Por sua vez, esse braço ideológico vai se juntar com o braço militar, que eram os tenentes, que por sua vez vai se juntar com o braço social, ou ainda o braço popular, que eram os trabalhadores. Somados, trabalhadores, tenentes e artistas, classe média urbana que consumia essa arte modernista, vão dilapidar a Primeira República por dentro. Bom, galera, essa foi a nossa aula de crise dos anos 20, espero que vocês tenham gostado. Se você está procurando uma aula de Revolução de 30, fica aqui, porque a próxima aula, aqui na tela final, do meu ladinho aqui, ó, acho que é esse lado aqui, é uma aula de Revolução de 30. Então essa aula continua, né, para você entender como, de fato, esses três agentes vão derrubar, obviamente, a Primeira República e colocar um dissidente oligárquico, que é Getúlio Vargas, no poder. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, inclusive gostado da iluminação nova. Um abraço, galerinha, e até a próxima!